Eu confesso que eu relutei um pouquinho para trazer esse tema para o podcast, porque eu não gosto muito de polêmica, não. Pelo menos não aqui. E, às vezes, parece, sei lá, caça-like, sabe? Só que a gente anda junto com a igreja. A gente anda junto com o que a igreja traz para a gente. E é claro que a gente não podia deixar de trazer esse assunto que pode ser motivo de esclarecimento, mas também motivo de muita confusão entre nós cristãos católicos. Então hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais comentados dos últimos dias na Igreja Católica, principalmente na internet da Igreja Católica aqui no Brasil, que é o tema da corredentora, sim ou não? Vamos falar de Nossa Senhora a partir do Mater Populi Fidelis, a nota doutrinal sobre alguns títulos marianos referidos à cooperação de Maria na obra da salvação. Preparados para este assunto? Vamos então finalmente entender e tranquilizar o nosso coração sobre ele? Então vem com a gente, você está no lugar certo. Bem-vindo ao podcast Vamos Juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco, e se você caiu de paraquedas nesse assunto, não está entendendo nada sobre o que eu falei na introdução, calma que você vai compreender tudo tranquilamente, tudo direitinho aqui com a gente, tá? Mas eu quero te receber, você que vem pelas rádios, muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter sintonizado nesta rádio muito maravilhosa e nos escutar agora. Compartilha com todo mundo, diz que o podcast Vamos Juntos está no ar, chama todo mundo para escutar aqui nessa rádio incrível que acolhe a gente e retransmite o nosso programa. Você que está vindo pelos streamings, muito obrigado, que está vindo aí pelo Spotify, pela Deezer, você que está no YouTube, um carinho a toda a galera do YouTube, obrigado por nos acolher, por nos ouvir, nos assistir, tô bem. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, tá? Por favor. Nosso arroba você já sabe, né? Podcast Vamos Juntos, muito difícil, né? Segue a gente lá no Instagram, que tem coisinhas muito maravilhosas pra galera que nos segue no Instagram, hein? Então procura a gente por lá. Minha gente, vocês viram que saiu aí a famosa nota doutrinal chamada Mater Populi Fidelis, que quer dizer mãe do povo fiel, mãe dos fiéis, que tem abalado algumas pessoas que ficaram assim em pânico por causa dessa nota doutrinal, muitas delas porque nem leram. Se você quiser ler essa nota doutrinal, é muito simples. Procure aí na internet, no seu buscador, as 3 seguintes palavras: Mater Populi Fidelis, como você acabou de escutar eu falando. Mater Populi Fidelis. Procurando, você vai achar no site do Vaticano. Tem em 6 línguas, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 línguas, inclusive a nossa, português. E é só ler. Você vai entender aí, devagarzinho, né, o que o texto quer dizer. Mas muita gente não leu e aí tá na confusão. Então, eu fui lá, dei uma pesquisada, vi alguns artigos muito maravilhosos e vou trazer para vocês aqui de um jeito assim bem claro, assim espero, sobre esse tema, tá bom? E aí, qualquer coisa você comenta aí no vídeo, quem tá no YouTube, ou então manda mensagem pra gente lá no Instagram pra saber o que você achou desse episódio, ou então comenta quem tiver no Spotify, se você tiver na rádio, procura a gente no Instagram, manda tua opinião a respeito, tá bom? Se você entendeu tudo, se você não entendeu nada, qualquer coisa tamo aí. Por falar em objetividade, eu vou trazer aqui, para começo de conversa, a opinião do padre Zezinho, ele mesmo, o deoniano maravilhoso, que em suas redes sociais lançou no dia 9 de novembro um texto muito interessante que dizia: um papa pode corrigir o outro? Dentro desse texto ele vai dizer o seguinte: a mãe de Jesus é corredentora? Ela também redimiu o mundo ao lado do seu filho?
Ou apenas esteve lá orando, mas não teve parte ativa na cruz ao redimir o mundo? Estava aos pés da cruz, mas estava na cruz? Não deu seu sangue como seu filho. Seu martírio foi diferente. Sua oblação não foi a mesma. Ela não é o Cordeiro de Deus. É mãe, mas não pode ser colocada num sacrário nem num ostensório. Ela não pode ser colocada na mesa da Eucaristia. O lugar dela é perto, mas não em cima. Não pode ser adorada. Nossas missas dizem isto todos os dias. Nosso Redentor é um só, e é o seu Filho. Na verdade, o Papa Leão XIV e os teólogos consultados corrigiram não uma doutrina, porque nunca foi doutrina e dogma assinado, mas uma proposta de um possível dogma. Sim, houve de fato papas e santos que escreveram que Maria é corredentora da humanidade. Lembro que houve santos que tiveram que ser corrigidos, não por suas vidas, mas por algumas coisas que escreveram sobre o batismo de crianças, sobre o papel da mulher, do casal, do homem no casamento, sobre guerras santas, sobre pena de morte e sobre ecumenismo. Quem estuda teologia e história da igreja, sobre o ecumenismo, por exemplo, sabe que muitas coisas foram corrigidas na nossa igreja. E Jesus deu o exemplo quando enfrentou os fariseus e escribas judeus a respeito do sábado, sobre o divórcio, sobre a ressurreição dos mortos e sobre a eleição do povo judeu. Ele corrigiu aqueles teólogos e aquelas autoridades do tempo. O que muitos católicos não sabem é que nem tudo é dogma no qual não se mexe ou ensino corrente no qual não se pode mexer. É o caso da devoção e de algumas pregações sobre Maria medianeira das graças e Maria corredentora na salvação do mundo, ou o caso de muitos nomes dados a Maria. Uma coisa é dizer que ela participou mais do que nós nos mistérios do seu filho e foi presença constante na vida dele. Porém, outra coisa é dizer que ela foi parceira em tudo ou teve igual parcela na redenção. Isto a igreja não afirma. Mais para frente ele diz: mas a mãe de Jesus não morreu por nós e não pode ser chamada de corredentora. Sofreu junto, mas não redimiu na mesma intensidade, nem mesmo com os mesmos méritos. A redenção é mérito de Cristo. O Papa fez bem em corrigir esse tipo de pregação. É extrapolante. Os santos amavam muito a mãe de Cristo, mas sua devoção nunca foi proclamada dogma de fé. Poderíamos discordar deles, e isso foi o que outros papas e santos fizeram. O texto continua porque está colocado também num contexto maior, mas eu recortei esse pedacinho porque eu achei muito interessante o que o Padre Zezinho quis trazer para a gente, viu? Eu achei muito bacana essa perspectiva aí que ele já vem trazendo de um jeito bem objetivo a respeito desse tema aí da corredentora. Além do mais, o texto do Padre Zezinho, ele tocando nessa questão da correção, né? Ele vai falar exatamente da tônica que essa nota doutrinal traz para a gente. A nota doutrinal realmente tem o intuito de corrigir mesmo o que, inclusive, santos e papas falaram a respeito do termo de Maria enquanto medianeira de todas as graças e corredentora. Viu? O problema principal que se coloca diante dessas questões está na interpretação desses títulos aplicados à Nossa Senhora, que diz respeito à forma como a gente entende a ligação que Maria tem na obra de salvação de Jesus Cristo. Qual é, então, a medida da presença de Maria na nossa salvação? Então, vamos lá tentar entender aí primeiro a questão em relação à corredentora, né? Em relação a esse título, corredentora, a nota lembra pra gente que alguns papas utilizaram esse título sem se deterem demais em explicar esses títulos de Maria, por exemplo, enquanto corredentora. Geralmente, eles foram apresentando esse título de duas maneiras diferentes. Primeiro, em relação à maternidade divina e também fazendo referência à união de Maria com Jesus Cristo junto à sua cruz redentora. O Concílio Vaticano II também
decidiu assim não usar esse título de Maria como corredentora, porque o Concílio Vaticano II era ecumênico, ele era mais pastoral, então ele quis trazer um jeito mais simples de compreensão, não tocando em situações assim mais complexas ainda, como a questão de Maria enquanto corredentora. São João Paulo II utilizou, de fato, esse termo de Maria Corredentora, ao menos em 7 ocasiões, relacionando especialmente esse título com o valor salvífico da nossa dor oferecida junto à cruz de Cristo. Sacrifício esse que Maria se une, sobretudo, na cruz. E aí, então, salva São João Paulo II, né? Porque ele fala muito a respeito dessa questão de Maria enquanto corredentora, porque, como disse também o Padre Zezinho, estava próxima à cruz de Cristo, junto conosco na cruz. Eu costumo dizer diversas vezes para as pessoas, quando eu vou falar a respeito do mistério da cruz de Jesus e ligo Nossa Senhora a ele, por exemplo, olha eu me colocando no meio dessa discussão, né? Mas eu digo assim, Deus é tão bom com a gente, que inclusive eu até falei isso aqui em alguns episódios anteriores do podcast, Deus é tão bom com a gente que na hora da dor nos dá uma mãe, né? Quer dizer, porque Maria estava lá junto à cruz de Jesus, né? Junto a ela também estava o discípulo que ele amou, né? E aí a representação de todos nós. Bom, voltando ao documento, ele cita uma discussão interna na então Congregação para a Doutrina da Fé, que em fevereiro de 1996 começou a discutir um pedido de proclamar um novo dogma mariano, como que seria Maria corredentora ou medianeira de todas as graças. O parecer do então chefe para esta Congregação da Doutrina da Fé, que era o futuro Papa Bento XVI, ou seja, o cardeal Ratzinger, foi contrário. O que foi que ele disse? O significado preciso dos títulos não é claro e a doutrina neles contida não está madura. Desta maneira, não se vê em modo claro como a doutrina expressa nos títulos esteja presente na Escritura e na tradição apostólica. Por aí você já viu que, se não tem fundamentação na tradição apostólica e não tem fundamentação na Escritura, então o negócio já fica complicado ser uma coisa somente do magistério, entendeu? Porque a igreja tem essa unidade aí para poder ensinar, né? Palavra de Deus, tradição e magistério. Alguns anos depois, em 2002, o mesmo cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, também se expressou publicamente da mesma forma. A fórmula corredentora, disse ele, distancia-se em demasia da linguagem da escritura e da patrística e, portanto, provoca mal-entendidos. Tudo procede dele, no caso de Jesus, como dizem sobretudo as cartas aos Efésios e os Colossenses. Maria é o que é graças a ele. E isso foi o que disse o então cardeal Ratzinger, que seria depois o Bento XVI. A nota doutrinária, falando de Ratzinger, diz assim: não negava que se houvesse, na proposta do uso deste título, boas intenções e aspectos válidos. Porém, Ratzinger sustentava que ele era um vocábulo equívoco. Está lá no número 19 da nota doutrinária, tá? E Francisco, bom, ele expressou sua posição contrária a esse título de corredentora pelo menos 3 vezes, embora, em 2024, né, ele tenha, lá no Rio Grande do Sul, mandado para o Rio Grande do Sul, a possibilidade, né, quando ele disse que Maria era medianeira lá. O Papa Francisco reconheceu e aprovou, por meio do dicastério do culto divino, Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças como rainha do povo gaúcho no Rio Grande do Sul, sendo ela coroada como esse título. Isso aconteceu a partir de um decreto emitido pelo Vaticano, porque nesse dia, né, dia 31 de maio de 2024, o povo lá no Rio Grande do Sul se reuniu para fazer uma coroação. Do Vaticano veio esse texto: pelo Sumo Pontífice Francisco, concedemos com benevolência, em nome e pela autoridade do mesmo Sumo Pontífice, que a bela imagem da Virgem Maria Medianeira de Todas as Graças, piedosamente invocada em Santa Maria, possa ser coroada para sempre como rainha do povo gaúcho. Objetivamente, como a gente viu aqui,
ele permitiu que o povo coroasse aquela devoção a Nossa Senhora como rainha do Rio Grande do Sul. Bom, tá aí a polêmica dada, né, como vocês podem perceber. Então, se por um lado ele aprovou a coroação lá no Rio Grande do Sul, por outro lado ele expressou, como eu já disse, 3 vezes, muito claramente, a posição contrária ao uso desse título de corredentora. O documento doutrinal a esse respeito conclui dizendo: é sempre inoportuno o título de corredentora para definir a cooperação de Maria. Este título corre o risco de obscurecer a mediação salvífica e única de Cristo e, portanto, pode gerar confusão e desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Quando uma expressão requer muitas e constantes explicações para evitar que se desvie o significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. Número 22. Na questão da medianeira, a nota enfatiza que a explicação bíblica se refere à mediação exclusiva de Cristo. Cristo é o único mediador, como diz o número 24 da nota. Por outro lado, destaca o uso muito comum da palavra mediação nos mais diversos âmbitos da vida social, onde é entendido simplesmente como cooperação, ajuda ou intercessão. Por consequência, é inevitável que se aplique a Maria no sentido subordinado e de nenhum modo pretende acrescentar alguma eficácia ou potência à única mediação de Jesus Cristo. Além disso, reconhece o próprio documento que é evidente que houve um modo real de mediação de Maria para tornar possível a verdadeira encarnação do Filho de Deus na nossa humanidade. Mas e aí, então, ele propõe Maria como mãe dos fiéis. E ser mãe dos fiéis, de modo algum, diminui ou ofusca a mediação de Cristo. Pelo contrário, manifesta essa eficácia da mediação de Cristo. Maria, como mãe dos fiéis, só consegue tornar mais intensa a mediação do próprio Jesus. A paternidade de Maria não tem como objetivo diminuir a única adoração que se refere somente a Jesus Cristo, mas ela vem estimular essa adoração. Por isso que a gente deve evitar os títulos e expressões referidas a Maria que se apresentem como uma espécie de para-raio diante da justiça de Deus, como se Maria fosse uma alternativa necessária da insuficiente misericórdia de Deus. O título da mãe dos fiéis permite falar de uma ação de Maria também em relação à nossa vida da graça, porque ela viveu e nos dá um testemunho. Devemos, no entanto, ter cuidado com as expressões que possam transmitir conteúdos menos aceitáveis. Contudo, reconhece por fim o documento número 68, diz assim: a expressão graças, referida à materna ajuda de Maria em distintos momentos da vida, pode ter um sentido aceitável. O plural, de fato, expressa todos os auxílios também materiais que o Senhor pode dar-nos escutando as intercessões da mãe. Então, em que sentido Maria nos ajuda? Ela nos ajuda, nos auxilia, ela é a Nossa Senhora das Graças, porque ela intercede pelas graças que Deus e somente Ele é capaz de conceder ao povo. Maria não tem poder de conceder graça nenhuma, entendeu? Então, por isso que ela não é a mediadora, não é a medianeira da graça, ela é intercessora. Ela é aquela que nos auxilia, mas ela não é a mediadora, nem é a corredentora. Acho que deu para vocês entenderem um pouquinho de toda essa história que está acontecendo por aí, não deu não? Minha gente, como eu falei no início, a minha ideia com esse podcast, com esse tema desse episódio de hoje, era trazer somente à luz de quem talvez não soubesse que houve aí essa nota doutrinária. Um esclarecimento aqui interessante, viu? Essa nota doutrinária não é criação, mais uma vez, única e exclusiva
do nosso atual Papa Leão XIV. Ela já vem desde o tempo do pontificado, já vem sendo preparada, na verdade, desde o tempo do pontificado de Francisco, que já pegou essa questão ali, levantada por Ratzinger. Então, assim, por Bento XVI, no caso, né? Mas quando ele ainda era somente o Ratzinger, quando ele era ainda cardeal. E que já estava corrigindo questões que evocavam do tempo dos santos medievais e do tempo da patrística. Então, veja há quanto tempo essa história vem sendo trabalhada, refletida, e não por qualquer mente, não por qualquer pessoa, né? E então, por que eu estava relutante inicialmente em trazer esse tema? Porque ele se trata de uma polêmica, e aí, por ser polêmica, vai ter bilhões e milhões de interpretações, né? E por isso mesmo algumas delas contrárias, né? Então isso pode causar aí uma grande questão entre todos nós, né? E gerar aí uma confusão, uma briga, ou várias brigas e cisões, separações, mas justamente por isso que eu não queria trazer. Mas no final das contas, o que é que isso muda na nossa vida? Na prática, não muda nada. Porque assim, vocês deixaram de amar Nossa Senhora porque o Vaticano falou que ela não é medianeira, porque falou que não é corredentora? Eu não deixei. Até porque eu sei, segundo o próprio credo que eu professo todo domingo na missa, toda solenidade, que o meu Senhor e Salvador é Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, né, que pelo Espírito nos salva, Espírito esse que fez maravilhas não só na nossa vida, mas inicialmente na vida de Nossa Senhora, quando trouxe Jesus para o mundo, quando preparou o corpo e a alma dela para receber o Senhor e nos trazer o Senhor, e ainda mais educar o Senhor, né, orientar Jesus Cristo em sua humanidade para que ele fosse cada vez mais humano e divino. Então, gente, é uma situação importante para a educação da gente na fé? Mas eu não sei como acontece em outros países. No entanto, no nosso país, a gente ama Nossa Senhora. E o amor, meus amigos, o nosso amor humano, ele é brega. Como já disse uma vez Maria Bethânia a respeito das cartas de amor, que são muito bregas, porque senão não seriam cartas de amor, né? E o brega, ele geralmente está associado ao exagero mesmo. Então, em tantas e tantas músicas que a gente canta, por exemplo, dizendo que Maria vai nos perdoar, né? Me perdoar, me compreender. Quem concede o perdão é Deus, e todo mundo canta essa música, entendeu? Mas a gente sabe que Maria não é nossa deusa. Já disse, inclusive, o grande Zezinho, o padre, que eu mencionei no começo, numa outra música linda: não és deusa, não és mais que Deus. Entendeu? Então, assim, a gente já sabe disso. A gente já tem no coração o lugar de Maria. Talvez isso não seja tão definido teologicamente na cabeça das pessoas que não fizeram um curso de teologia, mas a partir da graça e da fé, elas sabem. Maria tem um lugar mega especial no coração de quem é cristão católico. Tem mesmo. E quanto mais você pensa sobre isso, mais você se sente grato a Deus pela beleza que foi, da sabedoria dele de escolher uma mãe para cuidar do filho dele. Já que ele quis falar de humanidade, ele falou perfeitamente. Trouxe um amor profundo de alguém que cuidou do seu filho e educou da melhor maneira, que nesse caso foi uma mãe, né? Tem tantos pais que também fazem a mesma coisa por seus filhos, né? Amam, cuidam com amor, entendem que é presente de Deus, enfim, e levam para o mundo. O que eu quero dizer para vocês no finalzinho desse nosso podcast é isso: prestem atenção. O texto veio aí não para diminuir, não para desfazer de Maria, ou para fazer com que a gente não reze pedindo a intercessão dela para as nossas causas. De jeito nenhum. Eu mesmo não vou parar de fazer isso, não. Até porque não foi isso que o Dicastério para a Doutrina da Fé nos disse. Ele não proibiu a gente de rezar pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Inclusive das graças, a gente está aí para celebrar ela já, né, nesse mês, ainda no finalzinho de novembro, né? Mas, para que a gente
somente organize as ideias, né, para não chegar aí num exagero de achar que Maria é Deus, entendeu? Ela está intimamente ligada a ele, mas ela não é Deus e ela não é a responsável da nossa salvação. O único que nos concede a salvação é Deus. Maria intercede por isso. Por quê? Porque ela é ótima, porque ela é uma querida, porque ela é uma maravilhosa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, é o que a gente diz sempre. Não é? Então, meus amigos e amigas, não deixem de amar Maria, não deixem de ser devotos dessa grande querida, dessa grande serva de Deus. Ela sim é a serva do Senhor, né? Na qual a gente se inspira para amar os irmãos e amar a Deus. Então, além do principal exemplo que é Jesus Cristo. Então é isso, sabe? Continuem amando Nossa Senhora, vamos continuar nos amando como irmãos, deixe de ódio, deixe de briga e deixe quem é para ensinar, né? Quem não é para ensinar, quem é para aprender, aprende, que no caso é a gente. Deixa a galera do dicastério que é para doutrina ensinar e a gente vai aprendendo. É assim que acontece com a igreja e com certeza eu acredito que o Espírito está por lá, soprando, organizando, fazendo grandes coisas como fez sempre no meio de nós e na história da nossa igreja, apesar dos muitos erros que nós cometemos também. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero também que vocês compartilhem, comentem sobre esse assunto, né? Mas sem brigar, sem ferir-se, buscando sempre a unidade e o amor entre nós, tá bom? Não vamos deixar Nossa Senhora triste, não, tá? O Vaticano só quis ajudar. Vamos ficar então com Deus, com a Virgem Maria e até o nosso próximo encontro do nosso podcast. Eu espero muito por vocês. E aí vamos continuar fortalecendo a nossa fé, unindo o nosso coração ao coração de Deus, também pela intercessão da Virgem Maria. Vamos juntos?